Bom, gente, eu gravei um vídeo há pouco tempo aqui falando sobre as organizações Globo e foi um vídeo short, um vídeo pequeno, então eu falava sobre as organizações Globo e eu dizia que as organizações Globo têm coisas boas e têm coisas ruins, né? Então ele estava como coisas boas o fato dela passar o futebol, né? Futebol, eu acho que é o grande carro-chefe da Globo, é o que dá dinheiro da Globo junto com o Big Brother, né? E isso é muito legal ver os jogos na Globo, apesar de narradores meio insuportáveis e comentaristas também, né? O melhor que tinha, que era o Casagrande, eles deram um pé na bunda, né? Mas, enfim, ver os jogos em si na Globo, do Sport TV, isso é bacana, né? Mas eu dizia também que as novelas, algumas são legaisinhas, mas a maioria é ruim e que pioraram muito em relação ao padrão das novelas de lá atrás. Quem acompanha a novela sabe que eu estou falando a verdade, né? E que o jornalismo da Globo era deplorável, que é o ponto que eu quero chegar, que o jornalismo da Globo era deplorável, tá? Mas, gente, vamos colocar em perspectiva isso. Eu estou falando do jornalismo da Globo e não dos jornalistas da Globo, tá? Ou das jornalistas da Globo. Porque vamos pegar algum exemplo. Tem bons jornalistas na Globo? Tem, né? Por exemplo, eu acho o Guga Chakra, né, que fala sobre política internacional, um excelente analista de política. Um excelente analista de política, né? Aprendo muito com ele. Não quer dizer que eu concorde com tudo que ele fala, mas a grande maioria das coisas que ele fala são excelentes, né? A Flávia Oliveira, a Flavinha, que foi minha colega lá da ENSE nos anos 1980, ela é uma grande voz aí na luta contra a desigualdade, né? A desigualdade de qualquer tipo, desigualdade racial, né? Já que ela é negra, né? Mas também desigualdade contra pobres, excluídos, desigualdade ambiental e tudo isso. O André Trigueiro, ele é um cara que eu me identifico muito, né? Espírita como eu sou. Eu, apesar de não frequentar a casa espírita, eu me considero espírita porque acredito na doutrina. E o André Trigueiro, perdão, gente, ele faz um trabalho muito legal com prevenção a suicídio, ele faz um trabalho muito bacana com a questão ambiental, né? É um cara de fino trato, né? Um cara diferenciado. Eu gosto muito do André Trigueiro, né? No jornal Globo você tem. Na Globo News ainda tem a Natuza Neri, né? Que para mim é uma pessoa que brilha, ela tem um brilho natural, então, além de. Natuza, desculpa, não se ofenda com o que eu vou dizer, mas eu gosto de falar de mulheres bonitas e você é uma mulher muito bonita, né? Mas boa profissional, boa apresentadora, boa comentarista, né? É aí que eu quero chegar. Não se ofenda por eu ter dito que você é bonita, mas você é, né? E tem o jornal também. No jornal você tem o Bernardo Melo Franco, excelente, excelente analista. Você tem o Hélio Gaspari, que é o maior de todos, né? O maior de todos no jornalismo brasileiro em todos os tempos, né? Se chama Hélio Gaspari, né? Mas o Hélio Gaspari não é exclusivo da Globo, né? Ele escreve colunas no Globo que vão para outros jornais, como o Estado de São Paulo, Estadão e etc, né? Mas o Hélio Gaspar é brilhante. Você tem pessoas ótimas no esporte, tem o Marcelo Barreto, tem o Mansur, Carlos Eduardo Mansur, né? Que eu, inclusive, tenho a oportunidade de conhecer pessoalmente, já almocei com ele uma vez, né? E, e você tem ali, tem o André Kfouri, né? André, que na minha visão está se tornando mais ainda do que o Juca Kfouri no jornalismo esportivo, né? Porque o André tem todas as virtudes do Juca e tem menos defeitos do que o Juca, né? Aliás, o próprio Juca concorda com isso. Ele diz que é a evolução da espécie. É mesmo, né?
Charles Darwin, né? Então, enfim, quando eu critico a Globo no jornalismo, eu não estou criticando os jornalistas. É claro que também tem jornalistas que eu não gosto muito, né? Merval Pereira, eu acho injustificável, né? O cara escreve mal pra caramba, escreve asneira pra caramba, e esse cara não só é da Academia Brasileira de Letras, como é presidente da Academia Brasileira de Letras, né? Então eu acho um escárnio. O Machado de Assis deve estar se revirando no túmulo, né? Mas, enfim, há nas organizações Globo excelentes jornalistas e eu queria ressaltar isso, né, para não ficar parecendo que eu estou perseguindo o jornalismo da Globo. Mas é aquilo, os jornalistas eles têm liberdade para falar o que pensam até determinado ponto, porque quem decide, tanto pelo lado de editoriais sobre pautas que vão ser tratadas, é a direção. É a direção. Tanto no Jornal Nacional, como no Jornal Hoje, como no Jornal Globo, né? E a direção, como a gente sabe, é muito ligada a Faria Lima, ao mercado financeiro. Isso é muito triste, né? Mas isso não desqualifica os profissionais, tá? Então, gente, se um de vocês vir isso, passa para o outro, né? Ah, tem a Miriam Leitão também. A Miriam Leitão entende muito de economia e fala de uma maneira que as pessoas possam entender o que ela expressa sobre economia, né? Tô esquecendo outros nomes também, então. Mas enfim, jornalistas da Globo, não é nada pessoal contra vocês. Eu admiro muitos de vocês, né? Gostava muito da Cristiane Pelágio, né? Aliás, Cristiane Pelágio era gata também, né? Desculpa, Cristiane Pelágio, falar isso. Respeitosamente, excelente jornalista, tá? Então eu queria fazer esse desagravo para não ficar parecendo que eu sou um radical de esquerda que detesta a Globo por detestar. Eu não detesto a Globo. Agora, tenho críticas à Globo, né? Mas existe um punhado de jornalistas de excelência ali dentro.